Abra a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 16. Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 16. Vamos ler do versículo 13 ao verso 20. O versículo 20. Eu gostaria de ouvir o pastor Davi, que nem sempre pode estar conosco. E nós estamos aqui toda terça-feira. Você nem sempre pode estar. Eu vou entrar no assunto e vou parar para te ouvir. Está bem? Glória a Deus. Diz o texto: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Que ele era o Cristo. Jesus faz duas perguntas aqui aos seus discípulos. Duas perguntas, dois modos de conhecer. E os discípulos respondem. A primeira: o que diz os homens a respeito do Filho do Homem? E depois Pedro responde aquilo que Jesus pergunta diretamente. No primeiro modo, nós podemos conhecer Jesus pelo que os outros dizem, conhecer a Cristo pelo que os outros falam, pelo testemunho de outras pessoas que confessam, que conhecem, que experimentam, que têm uma experiência com Cristo e que recebem a sua palavra e os seus ensinamentos. Mas no segundo momento, nós podemos ver aqui quem conhece Jesus pela sua própria vontade, pela sua própria experiência, porque passa então a viver, ter uma vida íntima com Ele e confessá-lo diante dos homens também. E é muito importante nós entendermos que os dois modos são importantes. O primeiro pode nos ajudar a introduzir, a conhecer, a começar no caminho. Mas o segundo é uma resposta particular, pessoal de cada um, quanto àquilo que nós já experimentamos e quanto àquilo que nós podemos confessar com convicção e com segurança. Quem é Jesus? O que nós sabemos a respeito dele? Os homens identificaram Jesus como um profeta, um grande profeta. A resposta dos discípulos foi: uns dizem que tu é Elias. Não uma resposta que diminui ninguém, porque Elias, para eles, os judeus, e para nós que conhecemos a palavra de Deus, é um homem totalmente distinto, um profeta de Deus, um homem separado para o ministério, um profeta de fogo, um homem que orou e Deus mandou fogo do céu, por sua palavra não choveu, um homem que convocou o povo para que conhecessem melhor a Deus e pudessem se posicionar com relação a Deus, se queriam servir a Deus ou se queriam servir a Baal. Um homem que teve uma importância muito grande quando falamos dos ministérios dos profetas. Mas era o que os homens diziam a respeito de Jesus. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem
delas, Jeremias, o outro profeta, também, que marcou um tempo na história de Israel, na história do povo hebreu, quando eles ainda estavam divididos, quando esse povo estavam desviando, quando já não buscavam mais a Deus. O profeta Jeremias, ele ia na praça e falava publicamente para que todos pudessem ouvir e se posicionar. Ele falava quanto ao sacerdote, aos homens do templo, aos governantes, a todos os homens de todas as idades, para que buscassem o Senhor, porque senão a sentença e o juízo do Senhor viria. E nos dá uma palavra muito direta quanto é importante nós obedecermos a Deus e estarmos na sua presença. E o povo, nos dias de Jesus, sabia da importância do profeta Elias, sabia da importância do profeta Jeremias. Falaram que poderia ser João Batista, e de fato eles viviam o testemunho de João Batista ainda naqueles dias, quando João Batista se levanta, também um homem separado, um homem chamado, que trouxe uma palavra de arrependimento para que o povo se arrependesse, introduziu o batismo para que aqueles que se arrependessem tomassem um posicionamento e fossem batizados, chamado também o batismo de João. Então são homens eloquentes, homens separados, homens que tiveram suas vidas consagradas a Deus. Mas o fato é que por mais importante que esses homens fossem, e que por mais que eles representam dentro do cenário do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque o Novo Testamento também menciona os profetas do Antigo Testamento, em especial Jeremias e Elias. E quando nós vamos lá para Hebreus, nós vemos os nomes deles citados, dos quais o mundo não era digno deles. Mas, todavia, Jesus não era. Nem Elias, nem João Batista, nem Jeremias, e nenhum outro profeta. O mais importante que foram esses homens, Jesus não era um desses grandes profetas. E Jesus queria que os seus discípulos dissessem o que eles entendiam, o que eles podiam falar ao respeito de si, ao respeito de Jesus. Mas nós podemos ver aqui no segundo momento também vários textos, e até porque eu quero ganhar tempo, que nós não vamos citar todos, mas os homens, os discípulos e o próprio Senhor Jesus mostrando alguns títulos, alguns nomes ao qual ele era identificado. Por exemplo, é muito comum você ouvir alguém chamando Jesus de mestre. Lucas 5:5, quando Jesus fala com Pedro, de pronto ele reconhece que Jesus era mestre, e ele responde: mestre, trabalhamos a noite toda. Nesse tempo aqui, ainda no começo da fé de Pedro, Jesus não tinha se apresentado como mestre, mas Pedro já identificou ele como mestre. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre tua palavra, lançarei as redes. Alguns chamaram de mestre para poder segui-lo. Mestre, que farei para segui-lo? Temos algumas referências, podemos colocar Mateus 8, versículo 19, quando um homem chega para Jesus e fala que quer segui-lo e o chama de mestre. Mateus 8, 19. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, era muito comum dirigir-se a Jesus chamando de mestre. Alguns, para receber a cura, como nós vemos em Marcos, capítulo 10, versículo 51, Marcos 10, 51, nós vemos um homem que pede a cura a Jesus. Perguntou-lhe o servo: que queres que te faça?
Respondeu-lhe o servo: mestre, que eu vejo. Identifica aí alguém reconhecendo a Jesus como mestre. Outros chamavam Jesus de mestre, mas de uma forma hipócrita, né? Como nós podemos ver em Mateus 22, dos versículos 16 a 18. Mateus 22, 16 a 18. E enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos a dizer: mestre, olha o que eles estão dizendo aqui. Mestre, sabendo que és verdadeiro e que ensina segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se terá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Olha que eles chegam para Jesus e chamam de mestre, mas eles não reconheciam a Jesus como o verdadeiro mestre. Eles reconheciam Jesus como alguém que tinha um ensino, alguém que tinha uma mensagem, e por isso era mestre, alguém que estava na condição de mestre por ensinar, mas eles mesmos não se dirigiam a Jesus com essa reverência, e senão de forma hipócrita, como o próprio texto diz. E ainda, Mateus 26, 18, nós vemos o próprio Senhor Jesus se identificando como mestre. Mateus 26, 18 diz: ide à cidade, a um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebraria a Páscoa com os meus discípulos. O mestre diz, foi Jesus quem disse. Então os homens identificavam Jesus como mestre, identificavam Jesus como filho de Davi. Lembra do servo? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E esse filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é rei, herdeiro do trono, descendente de Davi, de direito. Ele é o prometido dos salmos, de toda a literatura bíblica. E infelizmente alguns também não entendiam que Jesus, como filho de Davi, o seu reino era eterno, não era um reino para aquele tempo, ainda que alguns esperavam para aquele tempo. E temos aqui alguns versículos, mas eu vou pular para podermos ganhar um pouquinho de tempo. Mas então identificava Jesus como filho de Davi, como mestre, como Senhor. Dirigiam-se a Jesus como Senhor, reconhecendo a sua autoridade, o seu senhorio, às vezes só por forma educada, por tratar-se de alguém que representava ali uma autoridade ou um ensino. Alguns falavam Senhor, mas não tinham nele a certeza de que ele era Senhor dos senhores, mas dirigiam a Jesus como Senhor. Mas Paulo, apóstolo, no capítulo 10 de Romanos, ele fala que todo aquele que confessar que o Senhor Jesus, confessar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Romanos 10, de 8 a 10. Depois os irmãos podem ler. Mas também nós temos então Jesus como filho de Davi, Jesus como mestre, Jesus como Senhor, Jesus como filho do homem. E essa expressão filho do homem não nega a sua deidade, não nega que Jesus é Deus, e também como filho de Deus, como nós podemos ver em outros textos, mas mostra a restauração, a remissão, a expiação. Jesus na condição de homem, ele sendo o próprio Deus, tornando-se homem na condição de homem, sendo agora colocado em condições de nos resgatar da nossa condição de homem pecador. O Filho do Homem, que tem o poder para perdoar pecado. Quando Jesus está diante daquele paralítico, ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ou melhor, antes de Jesus dizer, ele diz: perdoados são os teus pecados. E aqueles homens que estavam ali começam a falar: quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Mas Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem, ele mesmo faz essa referência, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. A ti te digo, toma a tua cama, levanta e anda. É o Filho do Homem que tem poder para perdoar pecado. Quando
quando questionado pelo sumo sacerdote, ele também fala que ele é o Filho do Homem. Mateus capítulo 26, versículos 63 e 64, quando o sacerdote questiona se ele era Deus ou o próprio Filho de Deus, ele diz: Jesus, porém, guardava silêncio, e o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondendo-lhe Jesus: é como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Aleluia. Filho do Homem, Filho de Deus, Senhor, Mestre, são alguns textos que nós temos para mostrar como Jesus é identificado e como ele se identificava. Então, se no primeiro momento os discípulos respondem aquilo que os outros dizem, no segundo momento nós estamos vendo que há uma tratativa, há uma forma que esses homens continuam se relacionando e tratando com Jesus. Mas a segunda pergunta, ela diz respeito ao nosso particular. Como nós respondemos? E diz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Falar o que os outros falam é uma situação até cômoda. Mas aqui, depois de Jesus ter perguntado para os seus discípulos, os que dizem os homens, ele pergunta: e vós? O que vocês dizem ao meu respeito? O que vocês dizem que eu sou? O que vocês podem interpretar que eu sou? Aleluia! Estava ouvindo esta semana de um pastor amigo que falava sobre a posição do profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Quando Deus pergunta para ele: é possível viver? Quando ele depara diante daquele vale cheio de ossos secos, sequíssimos, Deus pergunta para aquele profeta: é possível esses ossos viver? E aí o profeta então tem que responder para Deus. Uma coisa é responder a respeito dos outros, uma coisa é responder, ou melhor, falar alguma coisa para os outros, outra coisa é responder a nossa própria opinião. O profeta respondeu: tu sabes, Senhor. Deus, aleluia. Tu sabes. Aleluia. Então o Senhor mandou que ele profetizasse para que aqueles ossos tomassem forma e tivesse nervos e tivesse pele e pudesse ter espírito de vida e viver. Mas ele precisou responder. E a pergunta de Jesus aqui aos discípulos também é direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Mestre, Senhor, Deus, aleluia. Salvador. Quando nós lemos em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus fala uma palavra até de exortação, porque ele diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando, ou o que vos digo? Às vezes, para nos posicionarmos, ou melhor dizendo, às vezes não, sempre que precisar de um posicionamento, sempre que eu ou você, quando nós precisarmos nos posicionar, nós precisamos saber exatamente o que significa a nossa resposta. Porque não basta, não adianta dizer: Ele é Senhor em minha vida. Se Ele é Senhor em nossa vida, se Ele é Senhor em minha vida, eu estou disposto a obedecê-lo, a andar conforme a sua vontade, conforme o seu ensino, conforme o seu mandamento. Se Ele é Senhor em minha vida, eu estou disposto a submeter ao seu senhorio, à sua autoridade, ao seu domínio como Senhor. Porque se Ele é Senhor, logo eu sou servo. Se Ele é Senhor, vale e prevalece a vontade dEle, não a minha vontade. Nós já ouvimos quantas vezes sobre o Salmo 23, quando nós recitamos, quando lemos, quando as crianças falam de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quantas vezes nós vamos ouvir recitar, ou até mesmo vamos falar o Salmo, e vamos dizer, como já ouvimos, de que queremos sim que Ele nos leve às águas tranquilas,
nos leve a pastos verdejantes, que Ele nos guia. Mas não queremos Ele como Senhor, queremos Ele como pastor, nos conduzindo em águas tranquilas, em pastos verdejantes, nos guiando, nos preparando mesa. Mas esquecemos que primeiro nós temos que tê-lo como Senhor. E é importante, quero concluir porque eu quero ouvir ainda pelo menos uma saudação do pastor Davi, eu saber o que é o Senhor Jesus em minha vida, o que Ele significa para mim, qual é a tua e a minha palavra a respeito de Jesus, o que realmente Ele é para você, como nós podemos demonstrar o que realmente Ele é, se não for no testemunho vivido, na prática, no exemplo, na palavra, na experiência, naquilo que nós podemos demonstrar através da obediência à sua palavra. E aonde acontece isso? Aqui na igreja, muito bem. Aqui nós dobramos os joelhos, confessando o seu nome, falando Jesus, Jesus. E em casa, Ele é o Senhor na nossa casa, Ele continua sendo o Senhor. E quando nós vamos ao trabalho, quando nós estamos com o dia aflito, necessitado, cheio de problemas, nós confiamos inteiramente nele. Ele é Senhor, para falar: Senhor, tome em tuas mãos, é o Senhor que vai cuidar. Eu confio em ti, tu és Senhor, eu sou servo, faça a tua vontade. Quando estamos na escola, nós deixamos o Senhor do lado de fora, Ele continua conosco no tempo que estamos aprendendo, estudando, ou até mesmo em conversa com nossos amigos. Aleluias. Glória a Deus. João, para concluir, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Glória a Deus. Que nós possamos confessar o nome de Jesus com toda alegria. Versículo 31. Glória a Deus. Estes, porém, estão escritos. Quando João está concluindo o Evangelho, ele está falando tudo o que foi escrito. Ele está dizendo que isto foi escrito. Foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo. Aleluia. O Cristo é o Messias. Para que creais que Jesus é o Messias. Para que creais que Jesus é o enviado de Deus. Para que creais que Ele é o Filho de Deus. Aleluia. E para que crendo tenhais a vida em seu nome. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é escrita e ela nos ensina para que nós possamos crer e possamos conhecer e possamos entender e viver essa verdade de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Aleluia. Que possamos dizer como os samaritanos disseram para os homens, capítulo 4 de João, versículo 42, eles dizem para aquela mulher, os homens dizem para aquela mulher assim, eles diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Já não é mais pelo que alguém nos disse, já não é porque nós ouvimos falar a respeito de Jesus, mas é porque nós mesmos cremos, nós mesmos experimentamos, nós mesmos aceitamos a sua verdade, nós mesmos temos a experiência de viver com Ele. Então nós mesmos podemos dizer: já não é mais porque ouvimos, e não é porque outros dizem a respeito dele, ou algo a respeito dele, mas é nós mesmos que confessamos e podemos dizer: Jesus, Tu és o meu Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és meu Salvador, Tu és meu Senhor e Mestre. Por isso eu me submeto a aprender de Ti, por isso eu me submeto ao Teu senhorio, por isso eu reconheço que Tu és Deus sobre todos. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a cada dia e que nós possamos, com muita ousadia, com muito entendimento, confessar quem é Jesus, quem Ele é em nossa vida, quem Ele é para mim, e possamos dizer particularmente cada um a Ele: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o próprio Filho de Deus.
Tu és enviado, Tu és Messias. Aleluia. E assim, entendendo isso, nós vamos então submeter a nossa vida a seu cuidado e vamos descansar, porque sim, o pastor, o bom pastor, com o Senhor, terá então condições de nos conduzir e poderá nos conduzir, porque nós submetemos a sua vontade, então Ele nos guiará para águas tranquilas e para pastos verdejantes. Pastor Davi. Glória a Deus. Eu confesso que eu gostaria de ter ouvido o pastor Davi nesse momento, mas ele, quando eu falei com o pastor Davi, ele disse: não, eu também vim para te ouvir, eu quero ouvir, mas nós queremos ouvir nesse tempo. Deus possa. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Espero que os irmãos, eu vou pedir perdão, porque eu estou em casa e eu não pequei. Eu peço desculpas aos irmãos, porque o meu trabalho, eu trabalho no comércio, e no comércio dá para a gente trabalhar de sapato, todo engomadinho, terno, então a gente tem que agachar, pegar caixa pesada, e foi um dia abençoado, graças a Deus. Eu tinha que estar com o meu amigo, meu irmão, o pastor Heber, a quem eu quero muito bem, tenho muito respeito, e por ele, por sua família, e senti muito desejo de poder estar aqui com os irmãos, desfrutando da comunhão em Cristo Jesus. Temos recebido esta importante mensagem da parte de Deus, e eu quero somente ler um versículo, 3 versículos com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava sentado ali ao lado da irmã Anita. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Uma passagem bastante conhecida e pregada. Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 35 e 36. Falamos hoje com o pastor Romulo, né? Glória a Deus. Rever os companheiros aqui, prazer, meus irmãos, estar com os irmãos. Diz assim a palavra, todos acharam, amém? Amém. Naquele dia, versículo 35, capítulo 4 de Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Capítulo 5, versículo 1. Minha tradução, ela está um pouco diferente, mas deixa eu ver se eu vejo a tradução. Tem a tradução que os irmãos utilizam aqui, né? Eu gosto mais dessa. Capítulo 5, versículo 1 diz: chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Outra tradução diz Gadarenos. Irmão, por gentileza, a senhora pode colocar capítulo 4, versículo 35? Obrigado. Naquele dia, enquanto já era tarde, disse-lhes: passemos para outro lado. Irmãos, nós temos recebido da parte de Deus essa noite uma importante mensagem e profunda mensagem. Talvez, às vezes, por um mero costume, nós não paramos e não nos detemos às minúcias da palavra de Deus e a palavra que foi exposta ao nosso coração nessa noite, de Jesus como nosso Senhor. E o que me chama a atenção nesse texto é que, se os irmãos forem prestar atenção aqui, eles estavam cansados. Eles haviam trabalhado o dia todo, os discípulos de Jesus, o dia todo, curando enfermos, andando no deserto, o pé empoeirado,
não tinha carro com ar-condicionado, sol calcicante em cima da bandeira do camarada. A roupa não era muito assim fresquinha, era um vestidão compridão. E diz o texto que já era tarde, tinham como que cumprido a etapa, talvez a etapa do dia. Mas Jesus chega e lhes faz um convite e diz: passemos para o outro lado. Aleluia. No momento quando eles paravam, pensavam em parar e pensavam em descansar, pensavam em repousar daquele dia, Jesus lhes faz uma proposta. E a proposta de Jesus era: vamos mais um pouco, vamos passar para outra margem, vamos entrar no barco. E diz o texto que eles colocaram o Senhor Jesus e entrou no barco como estava. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo de número 5 diz que eles chegaram. O capítulo 4, versículo 35 diz que eles saíram. E o capítulo 5, o versículo 1 diz que eles chegaram. Sabe o que o Senhor está te dizendo e me dizendo nesta noite? É que Jesus nunca te proporá alguma coisa, Jesus nunca te fará uma proposta para trazer a destruição para a tua vida. Jesus nunca te fará uma proposta para você caminhar um pouco mais. Aleluia. Aleluia. Sem que no meio desta proposta Ele já não tenha preparado uma novidade para a tua vida. Aleluia. E sabe qual é a novidade que Jesus havia preparado? Os discípulos estavam pensando em dormir, os discípulos estavam pensando em descansar, já era tarde. Aleluia. E Ele diz: passemos para o outro lado. E quando chega no mar, que era o mar da Galileia, um grande lago, os irmãos conhecem essa história de trás para frente, de frente para trás. Veio uma grande tempestade, um vento golpeando o barco, as ondas entrando dentro do barco, Jesus dormindo na polpa do barco. E olha o que eles falam para Jesus. Aleluia. Acompanhe comigo, capítulo 4, versículo 38. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aleluia, glória a Deus. Não te importa que pereçamos? Outra tradução repele o que nós ouvimos nesta noite: Mestre, Senhor. Porque existem momentos na vida dos discípulos que os discípulos falavam com Jesus como Senhor, somente respeitando-o como homem que era. Mas existem momentos que os discípulos falam com Jesus como esse texto, chamando de Senhor da situação. Aleluia. Aleluia. Uma coisa é eu chamar o irmão de Senhor. Ô meu irmão, o Senhor pode fazer isso. A outra coisa é eu me apresentar ao irmão e falar com o irmão como o Senhor que pode resolver o meu problema. Aleluia. E sabe o que esta palavra que nós recebemos nessa noite diz ao nosso coração? É que este Senhor está aqui para se apresentar para este teu problema como o Senhor do problema, como o Senhor da dificuldade. Aleluia. E eu te convido nesta noite a colocar Jesus como o Senhor do teu problema. Aleluia. Que coisa linda. Eu já vi gente criticar isso, criticar os discípulos. Mas aqui foi uma questão de desespero. O que aconteceu com ele acontece comigo, acontece com qualquer um aqui. Há momentos que a gente tenta remar e tenta resolver o problema, mas às vezes não dá certo o que a gente sabe.
chamá-lo como o Senhor da situação. É preciso recorrer a Ele e dizer: Senhor, olha, Senhor, mestre, estamos perecendo, Tu és o Senhor dessa situação. E note, meu irmão, que quando eles chamaram Jesus, Jesus não continuou dormindo. Ele se colocou em pé no barco e repreendeu o vento, fez acalmar o mar, e diz o texto que teve bonança. Ele faz. Aleluia. Põe Jesus esta noite como o Senhor do teu problema matrimonial. Põe Jesus nesta noite como o Senhor desta causa, do teu trabalho, dos teus negócios. Põe o Senhor e diga: Senhor, está nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Porque quando nós colocamos o Senhor como o Senhor da nossa situação, da vida, do momento que a gente está passando, meus irmãos, aleluia, a situação se transforma. Oh, onde não tem uma porta, o Senhor vem e cria a porta. Onde não há a solução, quem é que poderia enxergar uma solução para José? Ou tribulação, ou prova, ou crise. Quem é que poderia dizer que José, estava até na mídia esses dias aí, né? Quem é que poderia dizer que José ia conseguir chegar onde chegou? Aos olhos de cada um no Egito, todo mundo ficou de queixo caído quando viu José passeando na praça ao lado do rei, ao lado de Faraó, e Faraó dizendo: abaixo do trono do Egito, só esse aqui que manda. Aleluia, todos devem obedecer a José. Só que, passado um tempinho atrás, os irmãos recordam que ele estava na prisão. Pastor, o senhor está dizendo, eu estou dizendo, meu irmão, que o que aconteceu com José pode estar acontecendo com alguém aqui nesta noite. O que aconteceu com os discípulos nesta passagem pode estar acontecendo com alguém. Você estava pensando em, de repente, dar uma estacionada, parar um pouquinho, descansar um pouquinho dos teus projetos, e de repente vem uma luta, e de repente o Senhor te faz um convite dizendo: vou passar do outro lado. E quando chega no outro lado, uma tempestade, você não entende nada, não. Como é que é? Eu estava quieto da banda de cá, Jesus me faz atravessar o mar para pegar uma tempestade no meio? É, meu irmão, porque Ele queria se revelar como o Senhor da situação. Aleluia! Quando o Senhor te leva, meu irmão, quando você se coloca nas mãos do Senhor, aleluia, o Senhor vai adiante e vai te mostrando novidade da sua vida. Pode se levantar a tempestade, mas Ele se revelará como o Senhor da situação. Aleluia. Diz o texto, meus irmãos, que quando eles chegaram lá do outro lado, aleluia, diz o texto que eles chegaram. Oh, meu irmão, o crente não é aquele que para no meio do caminho. Nós servimos a um Deus vivo, igreja do Senhor. O Senhor que está contigo nessa caminhada, nessa peregrinação. Aleluia, você partiu com Jesus o dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Olha, meu irmão, você vai chegar a porto seguro, vai chegar no destino certo que o Senhor tem para a tua vida. Quando eles chegaram, o Jesus que lhes fez um convite, chamou-os novamente e se revelou agora como o Senhor que restaura vidas. No meio do mar ele se revela como o Senhor da natureza, o Senhor que domina toda e qualquer tempestade. Mas quando ele chega em Gadara, encontra um jovem endemoniado, e ele se revela como o Senhor da vida, o Senhor que expulsa e repreende o mal. Oh, meu irmão, nesta noite
este Senhor está repreendendo o mal na tua casa. Nesta noite, esse Senhor também repreende o mal no meio do seu ciclo de vida, onde você, a dificuldade que você está enfrentando, o Senhor repreende. Eu estava ali no canto, as irmãs do coral podem me ajudar. Eu gosto muito de uns hinos assim antigos. Eu estava ali, o pastor Eber estava pregando, eu estava meditando e me veio este hino no coração. Aleluia. Coloque o Senhor. Nesta noite chama Jesus para ser o Senhor desta situação. Quando o pastor no final deste culto levantar, orar com você, diga: Jesus, vem ser o Senhor. Aleluia. Põe Jesus como Senhor. Põe Jesus como Senhor sobre esta enfermidade. Põe Jesus como Senhor, aleluia, sobre a crise, sobre o problema. Oh, aleluia. E que você, meu irmão, nunca se ausente da casa do Senhor. Não pensa em pular fora do barco porque a tempestade apareceu. O Senhor da tempestade, o Senhor que cria e que acaba com ela, Ele está no barco com você. O hino diz assim: o meu guia e protetor é sempre o Senhor, que temerei, e sempre será da minha vida o vigor de quem mais recearei. Nos perigos e lutas da vida jamais perecerei, pois o Senhor me guarda, por isso nele eu confiarei. Humildemente peço ao Senhor uma coisa somente, que eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Você pode pedir isso ao Senhor? Que eu sempre habite na casa do Senhor, e a tua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Obrigado. Fiquemos em pé, queridos. Esta palavra foi pregada nesta noite. Aleluia.
Eu não sei quantas pessoas estão aqui que foram tocados pela palavra, em que talvez você esteja como os discípulos. E nesta noite você precisa que o Senhor seja o Senhor dessa situação. Pessoas enfrentando dificuldades adversas na área profissional, matrimonial, familiar, material. Talvez você não se sinta mais no controle de uma situação, mas nessa noite você precisa que o Senhor seja o Senhor dessa situação. Aleluia. Eu quero poder orar por você nesta noite. Sabe, existe graça de Deus que é manifestada quando nós nos rendemos no altar na casa do Senhor. Aleluia. E se você nesta noite precisa de ajuda, precisa que a igreja ore, existe uma situação que Deus te trouxe aqui, aleluia, para revelar a tua vida, que não é para te destruir, porém você não está enxergando, só está vendo a tempestade. É noite de você colocar o Senhor como o Senhor desta situação. Ou se você quer que a igreja te ajude em oração, meu irmão, aleluia, vem orar. Nós queremos orar. Quem sabe a situação talvez perdida de um filho, de um esposo, de alguém na família, aleluia, de um negócio, oh aleluia. Mas o Senhor nesta noite se revela como o Senhor desta situação, o Senhor que acalma a tempestade, o Senhor que revela novidade no meio da prova, no meio da escassez, no meio do problema, no meio da crise. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eita, la basura, mandala barraço. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os planos que Ele mesmo tem salvado. Eu quero viver em santidade, pois é só dele. Derrama o teu renovo aqui, Jesus. Te revela como o Senhor da situação. Aquele que resolve o problema, aquele que acalma a tempestade, aquele que faz
Senhor da vida, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso broquel, Tu és a nossa rocha, Tu és a vida, aleluia, Tu és a restauração, Tu és, Senhor, a ressurreição, Tu és tudo que temos, tudo que somos. Muito obrigado, de Ti, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe este culto para a glória do Teu nome. Amém, amém. Volte ao seu lugar, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, pode permanecer em pé. Nosso pastor da mensagem apostólica. Pedi a ele apenas a oportunidade de dar um aviso e reforçar um aviso que temos dado a esta igreja nos últimos cultos. Essa semana, como os irmãos ouviram, é uma semana de festa, né? Amanhã teremos uma festa aqui. Domingo pela manhã teremos um Santa Ceia especial. E domingo à noite nós teremos um culto de ação de graça que vai passar a impressão nosso pastor. Está ficando mais experiente. Também. Nós queremos convocar a igreja para estar conosco aqui. Domingo pela manhã ceia e domingo à noite estaremos aqui pontualmente dando início ao culto de ação de graça às 18 horas. Amém? Será um culto onde haverá mensagem, pregação da palavra do Senhor, haverá hinos e também esta igreja, com muito carinho, estará homenageando e agradecendo ao nosso pastor e agradecendo a Deus pela vida dele. Os irmãos entenderam? Amém? Com todos os irmãos, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Virá hoje os irmãos estão felizes na presença do Senhor. Amém. Por tudo que Deus falou. Amém. Pela visita do irmãozinho, pela cooperação do pastor Davi conosco. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Que é a tua igreja. É o teu povo. Você já sabia disso, né? Só estou reforçando. Amém. Permanecendo, que é o teu povo, tua igreja. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos digamos amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus.